Cognamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 15 do Cognamentos Podcast. E este será o primeiro episódio do Cognamentos que faremos análise de filme. Pois é, a psicologia tem muito aí a contribuir com a compreensão e a discussão de alguns assuntos, de alguns temas de forma bastante interessante. E para esta série eu fiz uma enquete lá no Instagram para a gente poder escolher o nome dessa série, o título dessa série, tá? E o escolhido foi, rufem os tambores, Cognação. Pois é, vocês já viram na arte desse episódio, mas foi o Cognação que foi enviado pela Valéria Mioto. Valéria, muito obrigado. E ó, a Valéria nos ouve há um bom tempo e eu tive inclusive a honra de poder realizar o processo de orientação profissional das duas filhas dela, né? Foram dois processos bastante interessantes, muito bacanas. E a Valéria disse que inclusive já tinham enviado, quando eu acabei repostando ali as sugestões do pessoal, já tinham enviado o que ela ia enviar. Ela acabou bolando um outro nome e olha aí, Valéria, foi o seu que foi escolhido. Muitíssimo obrigado pelo apoio e pela audiência de sempre. E antes de ir para o nosso episódio, você já sabe que por aqui, além de análise de filme, vai ouvir falar sobre muita coisa, saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, enfim, até de psicologia. Pois é, então se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts desses episódios, teremos alguns outros conteúdos ali em outros formatos e todos vão sempre ser informados por lá, então não fique de fora. O nosso perfil é o @cognamentos. E como você já de casa, se quiser sugerir algum tema e se quiser sugerir algum filme pra gente fazer análise aqui posteriormente, é só mandar um direct pra gente ali no nosso Instagram. Fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E se puder avaliar o nosso podcast lá no Spotify, vai ajudar muito, é só dar aquelas 5 estrelas espertas. Se você acha que a gente merece as 5 estrelas, vai lá, deixa essas 5 estrelas lá pra gente, segue o nosso perfil ali no Spotify, isso ajuda muito, tá? Eu gostaria de fazer então esse pedido especial para você que está nos ouvindo aqui. Às vezes é um primeiro episódio que você está ouvindo, às vezes você já ouviu outros, né? Mas quando eu falo de seguir a gente no Instagram, de seguir no Spotify, além de avaliar a gente por lá, né? E eu sei que é repetitivo isso, né? Mas é muito importante para o crescimento e para a manutenção aqui desse projeto do Cognamentos. Como você já sabe, é um conteúdo totalmente gratuito, né? Inclusive os convidados vêm aqui de forma gratuita, então é importante que a gente tenha maneiras de manter esse projeto ativo, né? E é claro que manter esse projeto ativo tem custos, né? Tem o custo da edição, tem o custo das artes de capa, tem o tempo que tem para gravar, tem o tempo para subir, tem o tempo para fazer divulgação, enfim, né? Então, se você está achando esse conteúdo relevante, só peço uma ajuda. É só uma coisinha só, é rapidinho. Então vai lá no Instagram, segue lá o nosso perfil, deixa suas 5 estrelas lá, é muito importante, porque à medida que você vai fazendo isso, os algoritmos vão entendendo que é um conteúdo de relevância e vão sugerindo para outras pessoas. Então, desde já, agradeço muito as pessoas que têm ajudado a manter esse projeto firme. Estou ficando bastante feliz a cada semana, novas avaliações e muito mais seguidores ali no Spotify, o que pra gente é muito importante. No Instagram também, em 2 redes é sempre melhor do que uma, não é? E se você for por lá, curtiu a publicação no Instagram, encaminha essa publicação para alguém, comenta na publicação, né, que você começou a nos seguir no Spotify, enfim, deixa ali o seu comentário no nosso episódio lá no Spotify. Pode ser foi muito bom, foi legal, gostei desse e tal. Pode ser uma coisa bastante simples, mas essa simplicidade e esse gesto aí vai ajudar bastante a gente. Enfim, se puder dar esta força, eu agradeço muito. E depois que você ouvir esse episódio aqui, se você gostar, o filme já aconteceu há um tempo, mas tá vindo aí o Coringa 2, o pessoal vai assistir de novo. Quem não tinha ouvido a nossa análise já vai ouvir e já manda para alguém então ali, para que ele possa entender um pouquinho, para que ele possa ver de uma outra perspectiva, sobretudo de uma perspectiva de saúde mental, que foi o que a gente mais conversou aqui. Beleza? Então, vamos lá para o nosso episódio da série Cognação. Ou melhor, Cognação!
Foi no mínimo engraçado. Desculpa aí, gente, eu precisava fazer isso. Desculpa aí. Eu tava me segurando aqui, mas eu precisava fazer isso. Foi no mínimo engraçado, Mas vamos lá, como vocês viram, temos aqui. Agora eu vou pedir para eles se apresentarem, né? Os nossos participantes. Diga lá, ô Coringa, Daniel. Oi, gente, eu sou o Daniel. Eu tô maluco com o filme, nunca tinha assisti essa vez pra gente fazer o podcast, achei sensacional. Já tô até contagiado, já comecei até sorrindo. Oi, pessoal, eu sou a Cíntia, também já participei aqui algumas vezes do podcast. Adoro cinema, adoro psicologia, então hoje vai ser bastante divertido participar. Bom, e eu sou o Fernando, que tô aqui todo o podcast. Enfim, estamos aqui com 3 doutores em psicologia para falar sobre o Coringa. É um formato que nós vamos fazer daqui para frente, inclusive, né, de discutir alguns filmes e eventualmente séries, enfim, psicologia e a cultura pop aí. Bom, então nós vamos falar do filme do Coringa e já avisando, o filme já estreou há um tempo, mas se você não assistiu, obviamente nós teremos muitos spoilers sobre o filme, vamos falar abertamente do filme, então se você por acaso ainda não assistiu, vai assistir antes de ouvir esse podcast, beleza? Mas vamos lá, gente, acho que assim, então a ideia é a gente falar do ponto de vista da psicologia. O filme tem muita coisa, pode começar com o fato de ser um filme espetacular, eu acho que não só pela atuação do Joaquin Phoenix, que eu acho aí já falando pela questão da expressividade dele, do rosto, da maneira como ele trabalha as expressões, como ele muda, é fantástico no filme, mas pelo filme como um todo, né? Tem umas barrigas aí no filme que o Daniel achou que não, mas eu achei que tem umas barriguinhas no filme que não precisava, mas enfim. Eu só quero fazer um adendo, né, em relação ao Joaquin Phoenix, que além dele ter tido uma atuação brilhante no filme, ele é um cara extremamente ativista, né, principalmente nas causas animais, etc. E o discurso dele do Oscar foi, eu acho que o melhor discurso do Oscar em anos, em que ele faz toda uma reflexão sobre o consumo de carne, como a destruição do meio ambiente, etc. Então, só quero fazer esse adendo, que além de tudo, o cara é... Não, sim, eu acho que você pontuou muito bem, assim, foi um discurso muito diferente do que já se fazia, se fez, e muito consciente, assim, acho que ele usou bem aquela plataforma dele, né, ele usou bem pra passar um recado, enfim, ele não precisou ficar se auto-vangloriando, né, ele já tinha ganho Oscar, também não precisa, né. Isso aí. O que ele tinha que fazer, ele já tinha feito, né? Ele foi ali pra mandar outra mensagem, né? Isso é legal, né? Exato. E eu acho que, assim, até pra começar pensando nisso, a gente pode talvez ir falando do filme, mas assim, a atuação dele, eu acho que em termos da psicologia, né, a gente que, enfim, atende, que trabalha, eu acho que a caracterização dele, e sobretudo o primeiro arco, né, só tem ali sintoma depressivo, né, o cara tá mal, é tudo ruim, é tudo pensamento negativo, e a característica física dele, acho que ele tem um monte de indicativo sobre isso, né, então assim, são pensamentos ruins, as coisas nunca dão certo na vida dele, ou ele, ainda pior, né, nunca dão certo, e ainda mais, o cara é mais triste ainda, então assim, fisicamente, né, ele anda meio curvado, meio mancando, mas enfim, eu acho que assim, então a maneira como ele passa tudo isso com o corpo, com a fala dele, o olhar, né, e uma primeira fase ali do personagem, né, a primeira parte do filme, o primeiro arco dele, muito depressivo, assim, né, muito. Embora em termos de diagnóstico, eu particularmente não entendo que ele fecha nenhum ali. Não concordo. Ele tem um monte Ele fecha vários. Tem várias coisas. Tem vários critérios. Coisas. Ele tem vários critérios e vários sintomas. Agora, fechar um, eu não sei. O que você acha? Se fala aí. Eu chutaria depressão, certamente. Ele tem um quadro depressivo maior, né? Tudo bem. Uhum. E eu, assim, apesar de eu ter visto algumas pessoas falando em esquizofrenia, eu acho que ele vai mais para transtorno esquizotípico de personalidade, assim. Tudo bem, né? Ele é bizarro, comportamento excêntrico, né? Assim, toda vestimenta, todo comportamento errático, etc. Com características talvez até psicóticas associadas, mas eu acho que ele fecha mais esquizotípico do que não, sim, mas é claro que muito recurso ali, você tem uma questão cinematográfica, né? Então por isso que eu falei disso. Por exemplo, depois que ele se torna o Coringa, ele é super violento, mas ele não tinha nenhum histórico de violência antes, né? Não aparece no filme.
Ele rompe. Tudo bem, mas assim, pra começar uma questão opositora nessa idade, sem nenhum fator, embora ele tenha sofrido muito no passado, né? Então acho que... mas eu acho estranho, assim, de uma hora pra outra, desse jeito, romper assim, sem nenhum indicativo antes. Mas quando eu falo de não fechar, é porque ele vai apresentando várias questões, que nem você tá falando da depressão. Da metade do filme pra frente, ele já muda um pouco essa perspectiva. É isso que eu tô falando, assim, quando você olha o personagem como um todo no filme, né, não me parece que tem uma questão, é muito mais cinematográfico que outra. Ele fala de 7 remédios, né? Então, assim, pra tomar 7 remédios não pode ser uma coisa qualquer, né? Acho que eu tava até dando uma olhada em artigos sobre isso, que assim, não é nem tão comum essa quantidade grande, assim, alta. 7 medicações, enfim. Então já começa daí, deve né? tomar ali 2 antidepressivos, pelo menos um benzodiazepínico, um estabilizador de humor, mais um antipsicótico, no mínimo, assim, né? No mínimo. Né, Sim. No arco dele. E até ali, tem né? uma questão, quando você fala que o pessoal falou de esquizofrenia, né? Eu também acho que vai na meiota ali, né? No esquizotípico, mas assim... Ele até alucina, né? Mas assim, eu acho que é muito mais delírio do que alucinação. Então, Exatamente. eu tava pensando se é isso, porque assim, claro que a ideia é não deixar claro no filme, né? Como várias outras coisas. Mas assim, não dá, por exemplo, com a namorada dele lá, ele tá alucinando, ele tá delirando, ou é uma imaginação dele? Simplesmente ele tá sentado no sofá pensando isso. Não fica claro, né? Então assim, porque o cara tem uma alucinação visual daquele jeito. Difícil. E ser funcional, né? Funcional. Cênica desse jeito é muito raro, Então, na esquizofrenia mesmo é raro. Então, por isso que não dá pra saber se é uma alucinação mesmo ou se ele tá fantasiando na cabeça dele. Como é o Dom Juan, o filme Dom Juan, né? Que o Dani gosta do Dom Juan. Né? O cara tá fantasiando um monte de mulher. Na verdade, ele tava lá no banheiro, né? Ele tá fantasiando, né? Então, assim, por isso que eu falei que essa questão, eu não sei se dá pra pensar, porque ele vai oscilando, claro, ele oscila o tempo todo ali no filme. Mas sinal, ele tem um sintoma, ele tem um monte, né? Também não tem indicação de que ele faz uso de alguma droga, né? Também que poderia acentuar alguma coisa. Em nenhum momento parece ele. Não deixa transparecer. O que eu falava dessa cisão que você falou, é porque, assim, até então, poxa, o carinho que ele tem pela mãe, né? Assim, o cuidado que ele tem pela mãe. Mesmo a mãe, ela continua zoando o cara, né? Quando ele tá dando banho nela lá, ele fala, você é comediante. Mas como assim? Você não tem que ser engraçado pra ser comediante, né? E chama ele de feliz o tempo todo. E mesmo assim ele tá lá cuidando, né? Tá dando toda aquela atenção. E depois, assim, o cara vira nossa, agora eu vou sair fazendo tudo isso, né? Então, isso aqui me pareceu um pouco estranho, assim. Veio do nada, assim, né? Do nada tem todo o contexto social, né? Mas, assim, só por isso que eu falei que não... Fica estranho essa atitude... Eu acho, sei lá, a avaliação que eu fiz foi outra, né? Assim, primeiro, né, síndrome de Estocolmo aí, né? Assim... O cara se associar com a mãe, que era negligente, abusiva, etc. Rompeu, né? Dissociou, tem uma amnésia dissociativa forte, apagou um pedaço da infância dele ali e não lembra, né? Não lembra que ele é adotado, não lembra do namorado abusivo da mãe, etc. Né? Você vê que ele apaga ali um monte de informações, o que permite que ele seja carinhoso com essa mãe, né? Aí a gente pode, os psicanalistas certamente falariam de mecanismo de defesa, uma repressão real ali do superego. A ruptura vem por conta do gatilho. Quais foram? Ele teve vários gatilhos ao mesmo tempo, esse que foi o problema. Ele teve um gatilho médico, né? Então se interrompe um tratamento psiquiátrico, psicológico, né? Você tem um gatilho social, né? Em que ele é demitido, a cidade está empolvorosa, né? Por uma série de problemas. Você tem um gatilho psicológico, né? Quando ele descobre o passado da mãe, o que aconteceu naquela cena do hospital. E daí ele não dá conta, né? E daí aquela repressão que ele tinha, que apagava aquele monte de violência que ele tinha rolado na vida dele, surge e daí ela toma conta dele, né? Porque o modelo dele é violento, né? Assim, a mãe era violenta, o namorado era violento, então isso surge, né? Assim, é altamente incomum, mas eu não acho que seja impossível de acontecer. Eu acho que não é inverossímil, né? Eu acho que é possível dentro dessa estrutura psicótica que ele tem, decisão, né? Acho que é possível. Mas sim, né? Numa leitura, numa linguagem cinematográfica para dar você todo... Até para você gostar do cara, né? Você passa a primeira parte do filme com dó, com pena, ele é uma figura agradável, né? Então para você aceitar a violência que virá depois...
Você tem que ser eu acho que esse é um empático, ponto importante, porque assim, eu assisti, que a gente estava falando um pouquinho antes aqui, eu assisti esse filme no cinema 3 vezes, né? Porque a primeira vez eu fiquei extremamente incomodado, assim, bastante, eu saí incomodado mesmo, assim, achei pesado, eu não sabia se tinha gostado ou não, né? Mas assim, acho que justamente por isso, né? Porque ele constrói um personagem no começo que você se identifica, ali, o cara sofrendo pra caramba, o cara cheio de dificuldade, não sei o que lá, e de repente esse cara... Só que você sabe quem ele vai virar, né? Você sabe o que vai vir na frente, então acho que... Mas é um recurso que muito bem executado no filme, né? Pelo diretor ali, de fazer você se identificar com ele, né? Tem muita possibilidade, né, de compreensão, né, do filme, cara. Essa ideia, né, de que você gerar uma... Que a Cíntia falou, você tá falando também agora, de gerar uma empatia com o personagem e depois pra você aceitar a violência que vem depois, né? Porque é bem isso, né? Tipo, ele te dá um motivo, o filme te dá um motivo, né? Você fala, ok, pô, cara, o cara toma bicuda de criança, o cara... apanhava quando era moleque, foi demitido lá numa situação injusta, ninguém deixava ele falar, até nem no ônibus, a menina lá ele brincando com a menina, a mãe reprime ele. Então, o tempo inteiro, no filme inteiro, todo mundo bota o cara pra trás. Ele fala isso no final, né, lá nas cenas lá com ele tá com o Franklin lá, com o apresentador lá, né, de TV. Então, ali acho que é o momento que ele tá mais integrado, que ele tá pondo pra fora tudo que ele, de fato, como ele sente. Tipo, isso não é engraçado. É que aí entra acho que toda a distorção de realidade típica de um pensamento. Eu concordo com a Cíntia, eu acho que ele tem bastante características, tendências esquizotípicas mesmo de personalidade ali, né? Mas até mais coisas, depois eu vou falar mais as impressões que eu tenho. Acho que isso, sim, isso é uma característica, isso é fato, né? Da forma como ele veste, a forma como ele anda, né, esses sintomas dele de arrastar a perna, essa camptocórmia que ele tem, parece, tem hora aí, né, coisa meio curvada que ele tem. Então, esses sinais, né, psiquiátricos, assim, que ele apresenta desde cedo, né, psicopatológicos, né, desde cedo. Eu acho que aí lá, veja, ele é um cara, e é muito interessante, eu acho, enxergar a construção de um problema de saúde mental, ou nesse caso, né, de um transtorno de personalidade mesmo, né? Sim. Quer dizer, olha a história do cara para onde levou ele, né? Então, ok, ele tinha uma tendência genética ali, não sei, ele é adotivo e tal, a gente não sabe bem. Veja, já vem de um histórico de abandono. A mãe era uma mãe que só preocupava com ela e nada com a criança. Então, ele é uma criança que... Exato, narcisista. Mãe, com certeza. Ele era adotivo, e aí... né? Peraí, não entendi. Sim. Ele era adotivo, é. Ele era adotivo? Ele é adotivo. O Joker ele é adotivo. Olha a amnésia dissociativa. Eu também. Então, peraí. Psicotizou junto. Não fica muito claro, tá? Que ninguém sabe eu tive se a impressão. Então, mas. Eu tive a impressão de que ele chega, né, pra mãe. Ele pega o prontuário da mãe, lá tem os termos de adoção, coisas do gênero ali, né? Sim. No prontuário que ele pega. Mas assim, é só uma coisa assim. Dá a entender que você acha que foi forjado pelo Bruce Wayne? Provavelmente. Tá paranoico, velho. Não, eu acho difícil porque pensa o seguinte, a mãe tem uma hora que ela fala o seguinte, quando ele descobre e ela tá no banheiro, ele tá batendo, ela fala, vou ficar calmo pra falar com você. Ela fala o seguinte, ela fala, não sei, eu não posso falar mais porque eu assinei os papéis. Eu acho que a construção dela de enganar, até chegar no eu assinei os papéis, eu acho que ela não teria esse insight. Eu acho que ela fala, não, ele ia manter a fantasia dela. Então eu acho que mas com o dinheiro, ela não iria dividir com o filho? Não sei, eu acho que porque assim, olha, eu assinei uma coisa, a gente não pode mexer nisso. Ela falaria. Eu acho que o dinheiro, acho que o Thomas Wayne tem dinheiro pra forjar isso. Mas enfim, é só pra dizer que assim, não fica claro. Mesmo porque não se fica você claro. pegar assim, ó, o Thomas Wayne tem olho verde, o Bruce Wayne tem olho verde, ele tem olho verde também. Opa, eu tenho olho verde também. Eu tenho olho verde também. Você também. Eu também. Cara, eu acho que você é irmão do Batman. Vai ver que eu tenho o sangue do Bruce Wayne. Com certeza. Descobrimos. Então, não sei, eu de fato tem coisas que ficam muito no ar, né? O fato é o seguinte, justamente o fato de estar no ar é uma característica. Sim. E veja, ele não sabe quem ele é, ele mesmo fala isso, né, ao longo do filme. Então, eu acho que essa coisa é interessante, essa falta de referência, eu acho que é uma junção de fatores. A falta de referência, né, que a gente vive falando às vezes para os próprios pacientes, né? Referências de vida. Então, ele tem uma construção histórica que não tem a ausência da mãe ali, uma mãe que é só preocupada com ela e não com ele. Existe ali uma história que ele não conhece sobre si, então ele não sabe quem é ele exatamente, de onde ele vem. Ele sabe o que a mãe vai enfiando na cabeça
dele ao longo da vida, o negócio de ser feliz e tarará, e ele acha que isso daí, então, ser comediante vai responder aos anseios da mãe. Então é uma coisa que ele foi construindo ali, né, essa coisa sem referência. E é interessante porque isso provoca a parte do humor dele, que o humor dele não é nada bom, né? Sim, nossa. Então, Sim, esses ajustes, exato, esses ajustes de humor que ele tem, né, ao longo do filme, eu acho que eles têm muita relação. Gozaram, assim, se você pegar o livro do Milon e Davis, lá do 96, lá, né, que ele fala, por exemplo, e dá explicações de como se desenvolvem transtornos de personalidade, né? Você pega Personality Disorders Modern Life. Você pega os capítulos que ele fala sobre históricos anteriores, né, que geram transtornos de personalidade. Se você segue as referências, ele cita várias referências interessantes. Eu peguei algumas delas para ler. Se você pega as referências que ele traz no livro para explicar essa questão de perfis de crianças, né, que vão gerar problemas adultos ali, né, que você tem de pesquisa sobre isso, né, históricos de vida que geram problemas de personalidade. Gozado, esse histórico que ele tem de falta de referência, quer dizer, ele tem uma realidade muito instável, né? A mãe é uma pessoa fraca, não dá referência de realidade para ele de vida. E ele tá sempre procurando. Repara que desde o começo existe uma questão dele querer, ele acha que no começo que o apresentador podia ser o pai dele, tem lá um apresentador era o pai. Depois ele acha que o Bruce Wayne era o pai, o Bruce Wayne não, o Thomas Wayne era o pai, né? Mas assim, então, essa primeira cena, até reitera um pouquinho que eu tinha falado antes, assim, quando ele começa a ver, ele vê lá o Murray, né, que é o apresentador lá, isso tá na cabeça dele, não é isso ele tá fantasiando, tá imaginando, por isso que às vezes, exatamente, por isso que algumas, isso, por isso que alguns outros elementos a gente fica na dúvida, ao mesmo tempo que, dentro do que você tá falando, Dani, no comecinho, quando ele tá falando com assistente social, ele fala assim, eu já te falei que eu tava tentando uma carreira de stand-up comedy, que ele tava usando o caderninho lá, e ela fala, não falou. Ele, não falei sim, né? Então, um pouco assim, o que ele realmente tem certeza do que é realidade, o que ele tá fantasiando, enquanto ele acredita nisso. Exato. Ele... Não, e outra... Mas daí vem uma outra colocação dele, né? Tipo, você não me ouve. Sim, sim. Lá no final. Que pode também isso. ser verdade, né? Sim. Que de repente ela vai ali, né? Eu acho que se alguém já assistiu Stamira, um documentário, né? Fantástico. E que ela fala da psiquiatra, ela vira e fala assim, não, ela só copeia. Quer dizer que ela só dá prescrição, ela não ouve, né? Pode ser isso também. E daí vem muito forte na raiva com a sociedade do tipo, eu não sou visto, eu não sou ouvido. Ninguém cuida da minha dor, né? E daí a explosão mais pra frente faz sentido também, né? Então pode ter as duas coisas. Sim. Realmente, de ele fantasiar que ele disse, ou de ela não lembrar e não prestar atenção por qualquer razão. Então, eu acho que eu ia falar sobre isso, né? Eu acho que é um esquema que ele tem, né? Se pegar a teoria de esquema lá do Paul Young, que inclusive é um dos trabalhos aí que pro tratamento de transtorno de personalidade é um dos mais eficientes, né? Cara, se você pegar lá na terapia de esquema dele lá, é muito isso. Ele constrói é difícil saber ao longo do filme o que as pessoas estão realmente... Tem cenas que são bem práticas, assim, tipo, ele sofre agressão, estão colocando ele pra baixo, literalmente, estão agredindo ele. Chega uma hora que eu acho que ele incorpora esse esquema e ele também começa a se sentir assim com qualquer coisa que acontece. O apresentador lá tenta começar a falar isso pra ele no final do filme, né? Tipo, não, você... De uma forma assim, você tá entendendo errado as coisas. Só que ele já tá, óbvio, quebrado naquela altura do campeonato, né? E ele nunca teve ninguém, né? Nenhuma referência. Então, a vida dele é instável. Como ele não tem referência de segurança, isso é um ponto importante que até o Milon coloca, e outros caras também. O Stephen Streck fala um pouco disso. Tem a ver assim, como ele tem uma construção muito insegura ao longo da vida, essa insegurança dele, isso é um gatilho forte para as instabilidades de humor. Porque, óbvio, o humor vai te acompanhar na leitura da realidade. Então, repara, ora alguma coisa é boa e a mesma coisa fica ruim em seguida. Porque ele não tem referência, ele não sabe se aquilo realmente é bom, se aquilo realmente é ruim. Ninguém foi contando para ele, ninguém foi ensinando ele um mapa de como lidar com a vida. Então, ele não teve uma referência paterna, ele não teve uma referência materna, ninguém que fosse dando para ele um pouco desse mapa para guiar a vida dele. Então, isso gera uma instabilidade de humor grave nele, né? E pra piorar, o cara frágil que é, ele ainda meio que toda a base da mãe é ele, né? A mãe depende totalmente dele. E além de tudo, ele tem que fazer isso, né? Aquela cena de ele lá pega o remedinho e tem que subir aquela escada, aquilo fica claro, assim, o peso que é toda a rotina dele, né? E isso que você tava falando, né? Assim, o cara não tem referência, acho que esse é um ponto importantíssimo. Não, e sabe o que é louco? Sabe o que é maluco nisso? É o que mais tem de maluco nisso, né? Tem muita coisa maluca nisso.
vezes, né? Bastante. Tem muita coisa Cara, maluca nisso, isso que é o problema. Por falar em doideira, né? Que é louco, porque assim, ó, ele tem as poucas coisas que ele tem, por exemplo, essa ideia fantasiosa de que a mãe é uma mãe cuidadora, que é com essa amnésia dissociativa dele aí, né? Então, veja, isso pra ele, qualquer pequeno suporte é absolutamente protetivo. Então, ele tem algumas características nesse sentido, né? Tipo, emocionalmente instáveis, de personalidade emocionalmente instável mesmo. Ele também combina é por isso que eu entendo a fala do Fer do começo, de puta, parece que ele não fecha nada. Porque ele tem um combo de coisas, é muita coisa ali junto. Acho que ele tem uma tendência esquizotípica, acho que ele tem uma tendência emocionalmente instável, óbvio, bem forte. Se você pegar a análise que o Frederico Assunção faz dele, né, o psiquiatra lá da USP lá, né, tem aquele livro do Psicopatologia do Arca, né, que o Fer prestou pra eu ler. O capítulo do Coringa, ele fala do Coringa como um cara bipolar, né? Então ele classifica o Coringa como um bipolar, né? Óbvio, ele leu o Gibi, a referência talvez seja um pouco diferente, mas ele pega o Piada Mortal, ele pega alguns clássicos assim do Gibi ali, mas ele classifica ele como um bipolar. Então essa marca, né, da instabilidade de humor é muito presente nele, né? É muito presente nele. Eu iria, de novo, né, assim, como eu gosto muito dessa ideia do esquizo dele, é esquizofetivo, né, assim, um cara esquizofetivo também, né, uma comorbidade esquizofetiva ali. Exatamente. Psicótica esquizofetiva, né, faz sentido, né, as alterações de humor dentro do esquizofetivo, né. Assim, ele é um esquizo, né, assim, é esquizofrênico, esquizotípico, esquizofetivo e paranoide, né, assim, ele vai escalando, né. Eu acho que ele começa com um basal meio de transtorno de personalidade, assim, esquizotípica, emocionalmente instável, e aí, conforme ele vai tendo os gatilhos, eu acho que aí ele faz uma cisão esquizofrênica que não é incomum para um paciente esquizotípico, né? Eu acho que ele faz uma cisão psicótica mesmo, mais no final ali, em que talvez a única via... Porque olha que louco, gente. Eu achei isso muito interessante. Eu achei sensacional o filme. Olha que maluco isso daí. A mãe é uma referência para ele, é alguém que contém, é uma estrutura protetiva, é um suporte familiar, que como toda literatura de depressão e companhia sabe, né? Ele é protetivo, é uma barreira protetiva para transtorno mental. E ele tá usando esse suporte no pouco que ele tem, no quase nada que ele tem daquilo, que ele é praticamente o suporte da mãe. Então ele tá usando uma perspectiva até, de novo, da distorção de esquema que ele tem lá mental dele, né? Ele tá distorcendo aquela realidade e usando essa mãe como um suporte, né, ao longo do filme. De repente, quando ele perde, ele entende que a mãe não tava nem aí pra ele. Quando ele se lembra daquilo, ele traz aquilo de volta, seja mentira ou não seja, enfim, né, sem entrar nos méritos aí ele começa a quebrar grave. Ele já vem quebrando lá atrás. Ele já tem uma crise de impulso quando ele mata os caras no metrô, né? Ele já tem uma crise ali já, né? E assim, também, ele tá quase... Ele se viu em perigo, né? Ele se viu em perigo. Exato. Ele faz uma leitura errada ali, né? Ele se vê realmente em perigo, como se as pessoas pudessem matá-lo, né? Daí a característica paranoide dele, né? Daí rompe, entra com uma impulsividade. Isso, entra impulsividade, mas assim, ó, entra aí é bem impulsivo porque ele vai meio que faz o negócio, né? Mas, cara, você sabe o que é louco? Coringa. Sim. Naquela cena que ele mata os caras, ele tá tendo ali, ele tá vendo uma agressão à menina. Vai saber onde isso daí já não mexeu nele quando ele começa a ver aquela agressão à menina lá. Aí ele já começa, ele intervém com uma forma de, não faz isso não. Ele já começa a dar risada, ou seja, já começa a sair daquela normalidade, a ansiedade que ele tem, né? Exatamente. Ele começa a entrar no tique, né, neurológico e tal. Isso, é o tique neurológico dele, exatamente. Ele dá risada pra não chorar, né? O tempo inteiro que ele quer chorar, ele ri, né? Então, na cena do ônibus, quase que eu chorei. Que a menininha tá brincando com ele, a mãe dá uma tolhida, ele começa a rir, quase eu chorei. É pesadíssimo. Aquela cena cara, é pesada demais. Louco. Aquela cena, ela é uma cena que mexe pra caramba, porque você vê, até então, ele tava extremamente depressivo no filme, ele tá brincando. E se reparar, é muito interessante que ele tá sujo ainda, não sei se reparar nessa cena, ele tá sujo aqui com a maquiagem do rosto. Tipo, é o cara que tá trampando, saiu, se limpou, é bem o cotidiano, aquele cara meio, não tem muito autocuidado, mas ele faz uma cara alegre pra criança, né? Ele brinca, assim. Sim. É muito diferente do que tinha aparecido até agora. E a mulher vai lá e para de encher o saco da minha filha, não sei o que lá. E a cara que ele fica depois, ele tipo assim, ele faz uma cara assim, tipo, eu tô brincando com ela, eu tô alegrando, né? Queria deixar ela, acho que ele fala algo assim, né? Queria deixar ela um pouco mais feliz, né? Ele tenta falar, ele tenta explicar, não deixa nem ele explicar, velho. Essa cena é demais. Ele tenta explicar e ela não deixa nem ele explicar. Aí ele começa a rir, mano, a atuação dele é perfeita. Aqui, a musculatura da face inferior
sorrir. Ele tem aldose ali, assim, né? Ele puxa ali aquele músculo do sorriso ali, zigomático ali, né? Maior, mas a face superior não é uma face de tristeza. Triste. Então ele não faz os típicos pezinhos de galinha ali no sorriso verdadeiro, nem nada. Então ele é fantástico. O cara é sensacional. Ele sorri chorando, cara. É uma coisa muito louca, assim, ó. Ele sorri de tristeza. É sensacional. E o que me chama muita atenção nessa hora é o que a Cíntia falou. Quando o cara mete bala nos caras, eu não me senti tão mal como quando ele foi afrontado pela mãe da menininha no ônibus. Porque é o contexto. Você fala, você vai ganhando empatia com aquilo ao longo do filme, né? Você fala, cara, louco, o cara não pode fazer isso com o cara. E os caras estavam zoando a menina ali, não é certo isso. Ele tentou ajudar, tomou bicuda. Tá lá de novo naquela situação que ele já viveu N vezes. De repente, naquela hora, ele tinha uma arma. Entendeu? Então, é assim que muita porcaria acontece, né? Aliás, assim, essa cena que você falou, Dani, você tem total razão. Porque, assim, é louco que enquanto os caras pegam ele, um cara pega ele por trás e o outro vai dar o soco, a cara dele, assim, do tipo, não é justo fazer aquilo. Mas, Dani, isso é tão real que você falou, a hora que os caras pegam ele, e, tipo, eu fiquei num desespero, porque, cara, os três caras, o cara ele sofrendo, risada compulsiva, o cara dá um soco nele. Nessa parte eu fiquei indignado. Na hora que ele dá o tiro, eu falo, que bom que ele reagiu, né? Mas você entende? Porque você acaba tendo... tipo isso. É um pouco do estouro, né? Esse é o brilhantismo do roteiro, da direção, né? Isso é verdade. Porque ele constrói realmente uma narrativa que te permite ser empático com um ato extremo de violência, né? Que é um homicídio, né? Por quê? A construção. Porque você entra nisso, porque você viu ele sofrer e se ferrar. E todo mundo já foi injustiçado, todo mundo já foi ferrado, todo mundo já teve, né? Então você entra nesse estado mais facilmente. Por isso, né? Porque você tem essa capacidade de ser empático com ele. Não, a narrativa do filme é maravilhosa, assim. Tem um outro filme que saiu mais ou menos na mesma época, que eu tive a mesma impressão, que foi o Bacurau, que também fala muito dessa coisa social, da violência, como forma de reação à injustiça e tal, que são muito parecidos, né, em termos de por que você aceita. O filme é muito violento, o Bacurau é mais violento que o Joker. Eu também achei. Mas é mais violento. É mais violento que o Joker, mas é aquela assim, eu saí também do Bacurau falando, cara, será que eu gostei? Daí no dia seguinte falei, nossa, eu achei muito legal, hoje eu assim, acho que é um dos melhores filmes que eu já assisti. Mas é a mesma concepção, entendeu? Só que no Bacurau era um povo injustiçado. No Joker é ele e o povo. Ele, né? A ele figura representa... no fundo, é a injustiça social. Que eu acho que uma parte do roteiro muito forte, né? Essa questão social, de forma geral. Que o Dani falou no começo lá, o cara tenta, o cara só se ferra, todo mundo só corta ele não consegue fazer nada. E o cara tentando, foi lá, sai correndo, você vê, o cara roubou a placa, os menininhos lá no comecinho do filme, roubou a placa dele. Nossa. Ele poderia ter falado, o cara roubou... Não, ele foi lá, ele vai atrás, aí o cara ainda se ferra porque foi atrás tentar ajudar, né? Nem era, teoricamente, obrigação dele. E aí o Dani falou, ninguém ouve quase ele, perder emprego por causa disso, não é? E ninguém ouve, né? Ele falou, deixa eu explicar. Não, você acha... Aí ele falou, cara, por que eu ia ficar com uma placa? Ele fala, não faz sentido, mas o cara não quer ouvir ele, né? E é justamente isso. Cara, eu tô tentando lembrar aquela frase. Qual delas? Cara, aquela frase que ele coloca no meio, cara, que ele tá escrevendo, quando ele tá escrevendo a piada, assim, ó. Essa é a frase que define. A pior parte de se ter uma doença mental é que as pessoas querem que você se comporte como se não tivesse. Essa? Putz, cara, essa frase é sensacional. E, a gente que lida com saúde mental, essa frase é de dar um soco no estômago, né? Assim, porque... Porque Não, escreve bem. Sim, não, é a figura da saúde mental, né? Uhum. É a figura da saúde mental. Eu acho que essa é uma das frases que viralizou um pouco antes do filme, aquela, né? Eu achei que Minha Vida era uma tragédia, mas é uma comédia, né? Então, frases de camiseta antes de sair o filme. Mas essa, eu acho que ela sintetiza muito dessa questão do social do filme, né? Essa questão do sofrimento que ele tem, de quanto ninguém tá nem aí pra ele. Ele fala, né? Eu não existia até um tempo atrás, né? Ninguém falava. Até quando logo depois que ele mata os três, ele volta pra assistência social, né? E acho que é isso. Que daí ele fala assim, que é onde a Cintia falou que ele fala que você não me ouve, né? Que ele fala, tava ouvindo uma música e o cara cantava que o nome do palhaço é Carnaval, e meu nome ele tava falando dele, né? A hora que ele tava falando, e ela fala assim, então, vai cortar o serviço, não tá nem aí, né? Assim, só pra dizer assim, o que você tá falando pra mim aí, um pouco daquilo que a Cintia falou, naquela outra parte, não sei se realmente ele falou, né? Ela nem se tocou, né? Ou se realmente, assim, ninguém ouve ele, a mãe não ouve, os colegas de trabalho não
ouve, o chefe não ouve e o cara tá suportando tudo isso, né? Imagina a pressão, acho que o estresse que isso gera, né? Ansiedade, assim, de se manter ali, né? E numa construção de humor, né, que foi construída de uma forma perversa, né, de uma forma distorcida, porque a mãe fala, né, que ele tem que ser feliz, que ele tem que ser feliz, que ele é feliz, que ele é feliz. E daí ele pega aquilo que ele tem dentro, que vai desde um embotamento psicótico até uma tristeza e raiva, e ele olha pra dentro e não vê essa tal felicidade. Aliás, acho que tem uma música que fala assim. Essa tal felicidade hei de encontrar. Então ele olha pra dentro e ele não vê essa tal felicidade. Isso também é um problema que ajuda ele a cindir, porque ele não tem, aquilo que o Daniel falou, né? Não tem referência. Ele não tem referência do mais básico do básico, que é a resposta emocional, né? A resposta emocional, ela é evolutivamente desenvolvida, ok? A partir do momento que você tem um evento no ambiente, você tem uma resposta emocional. A emoção, na verdade, é uma sinalização pra gente de que alguma coisa está afetando a gente, né? Por isso que vem de afeto, né? O afeto vem daí. O ambiente está afetando a gente. Ele não conseguia determinar isso. Ou seja, ele não consegue perceber que o ambiente está afetando ele. Ele vai botando, ele vai fingindo, vai, né? Quebrando, né? Obviamente, efeito panela de pressão. Uma hora vai explodir. E podia ter explodido por uma depressão, podia ter explodido por um suicídio. Aliás, assim, o que você falou Explodiu agora, assim, é uma coisa violência. que, olhando o filme assim, desse perfeito. ponto cognitivo, desculpa, desse ponto de vista psicológico, ele tinha tudo pra se suicidar ali, né? Acho que Mas então, é legal você ele tocar tinha nesse tudo assunto. pra fazer Ele isso, fica né? na dúvida. Eu também, Tem um momento isso. do filme que ele tá na dúvida. Ele não sabe quando a mina dá o gatilho pra ele lá do dedo no elevador ali. Quando a mina dá aquele gatilho pra ele começa a pensar nisso. Então, ele tá pensando nisso como uma saída também. É que, Também tá. veja, o episódio, isso é aprendizagem. Então, o metrô funciona pra ele como um gatilho de aprendizagem. Porque, assim, ó, a hora que ele tem uma crise ali, até aquele momento do metrô, ele tá na dúvida. Ele tem o suicídio como uma saída pra certas emoções dele. Então, aquilo pra ele é uma coisa que faz, veja, ele tem um sentimento ruim, ele tá sentindo uma emoção ruim até ali. Ele não sabe nomear, não sabe lidar com aquela emoção, porque ninguém ensinou ele como fazer isso daí. A mãe ensinou ele a quebrar, a fragmentar a emoção, a ser sempre feliz. Então ele já tem aquele sorriso, até o momento aquilo é enfrentamento pra ele, daquela tristeza toda que ele sente. É forçar a barra pra sorrir. A hora que a menina faz assim com a mão, ele começa a pensar naquela possibilidade. Ele fala, opa, talvez seja uma saída. Tanto que ele reproduz isso algumas vezes. A hora que ele tá na cena do metrô, que ele mata os caras, o gatilho que aquilo dá pra ele é um gatilho muito importante. Literalmente é um gatilho, né? Literalmente é um gatilho, porque olha que louco, depois que ele matou, além do alívio que ele sentiu de tirar aquelas pessoas da frente dele, né, que existe um reforçamento que rolou por aí, a hora que ele sai dali e descobre um assassinato, o palhaço começa a ser valorizado pela mídia. Então, tipo, finalmente o meu ato começou a ser valorizado. Então, ele começa a encontrar... Exatamente. Ele começa a encontrar saída na emoção no homicídio e não no suicídio. Uhum. Então, eu acho que dele, esses dois pontos que você falou, aí é uma visão assim, eu não sei, não dá pra saber, pra minha percepção, se a mina realmente fez a arminha com a mão ou não, ou se já é da cabeça dele, não sei, eu sinceramente... Mano, eu acho que você tá meio delusional aí, velho, acho que você assistiu o filme se delirando junto. Não, só pra dizer assim, não sei, pode ser que sim, que daí quando... Pode ser uma fantasia. Eu até acho que sim, eu até lá. acho que sim, porque quando ele chega, ele sai do elevador e ele falou, e ele faz assim, ela dá aquela risadinha e quando ela vai entrar na casa, ela fica, parece que ela tá um pouco com medo, né, tipo, dei trela pro cara que não devia, beleza. Só que aí a outra cena ainda, que quando você falou essa questão dele pensar em suicídio, eu não sei se você vai lembrar, essa cena, ele aponta a arma pra cabeça, meio quando ele tá rodando assim, ó, ele aponta pros caras de novo, aponta pra cabeça, então assim, e aí faz todo o sentido que você tá falando, né, ele acabou encontrando esse alívio, crime, assassinando os caras e não no suicídio, né, mas assim, ele tinha tudo pra levar pra isso. A agressividade é uma forma, agressão pra ele é uma estratégia de enfrentamento, entrou como uma estratégia de enfrentamento mais adequada pra ele do que ficar sorrindo quase. Então, sim, no final das contas, ele acaba usando as duas coisas, né? Ele usa a agressividade em momentos extremos. Ele parou de... Veja, a contenção que a mãe dele tinha sobre ele só não fazia muita merda porque ele tinha a mãe, cara. A hora que ele perde aquele filtro, aí ele faz sem eira nem beira mesmo. Então... E é interessante, claro que é muito mais complexo que isso, né? Mas assim, naquele momento do assassinato dos 3 no metrô, né? O comportamento dele é reforçado tanto negativamente quanto positivamente, né? Negativamente porque tira ele daquele estado de
de perigo, de agressão, né, etc. E positivamente, e também por um sentimento de alívio, né, etc. Alívio, exato. Positivamente, porque ele começa a se sentir bem, finalmente feliz. A mídia começa a efetivamente elogiá-lo, né? Então, a sociedade encheu o cérebro dele começa, de endorfina. né? Então, ele tem um momento catártico ali e finalmente ele entende que ele tem um outro repertório, que não aquele repertório passivo de só mostrar o sorriso. Eu acho que isso é um arco que vai da primeira cena quase do filme, quando ele puxa com a mão, assim, fazendo um sorriso. E se a gente repara bem o primeiro comecinho da cena aqui, ele tá chorando, né? Ele tá chorando, tipo, ele não consegue. Aquilo é muito artificial pra ele sorrir e tal, ele não consegue. Mas a mãe falou, mas todo mundo fala, ele é um palhaço, né? E, afinal, ele tem que ter graça, né? E lá no final, essa parte, quando o Dani fala da identificação, o cara sai no outro dia e tal, o jornal tem aquela cena, tem o palhaço, né, dando risada, tipo, o palhaço assassino, e ele olha, e aí ele dá aquela risada, tipo, ele tá imitando, percebe da primeira cena pra essa cena, puta, agora eu tô sorrindo, mas agora eu tô gostando, agora eu tô gostando disso, né, a vivência que o cara tem agora eu encontrei alguma maneira de vivenciar essa felicidade, só que totalmente distorcida, né, até porque quando ele vai pro Arkham, quando ele tá lá no elevador, que tem um paciente também, você percebe a mão dele, assim, ele tá o tempo todo... Ele tá extremamente tenso ali, assim. É um ambiente que imagina pra ele o que é, né? Porque não fala nada da internação dele. Só a única cena que mostra é ele batendo a cabeça na parede, né? Logo no comecinho, né? Fala assim, sua internação não serviu pra você e só mostra ele batendo a cabeça na parede, né? Então, assim... E ele até pede pra voltar, né? Então é uma coisa assim... Imagina o sofrimento que o cara tá. E ele fala que ele pede pra voltar porque ele não tá seguro sobre ele, isso, né? Assim, exato, né? Então... Ou seja, ele talvez já tivesse um entendimento que tivesse toda essa agressividade dentro dele. E que podia dar ruim. Tanto é que ele fala pro cara quando o cara vai dar arma. Já tinha uma interpretação ele, né? sobre isso. O cara vai dar, não, eu não posso ter arma, né? Você não posso ter uma arma. Ele mesmo fala isso pro cara, né? Ele tem um insight raso, né? Mas ele tem lampejos de insight ali, né? Sim. Por isso que eu acho, ele tem essa coisa meio fronteiriça ali, né? Ele tá ele parece meio limítrofe, né? Exato. Parece meio limítrofe. E isso é um ponto, é verdade. Eu também entendi dessa forma. Mas acho que você falou, Dani, esse insight que ele tem é que parece que ele não tem estrutura emocional pra lidar com ele, né? Nenhuma estrutura. Ele tem... na verdade, eu acho que ele é um cara fragmentado, né? Ele é um cara quebrado ali, né? Então, eu acho que... E aí, essa tendência mais esquizotípica, esquisita dele, né? Ele tenta ser engraçado, ele não é engraçado. Ele não tem uma vida engraçada. Mas é engraçado, assim, a leitura que vocês fizeram em algum aspecto do filme, porque o Fer, principalmente, o Fer, ele acha que... Ele desconfia de tudo do filme, assim, né? Tipo, não, o cara tá alucinando, tá viajando. Não, é que eu não desconfio, eu não levo, eu questiono só, bom, enfim, né, eu sou super fã do Batman, todo mundo sabe disso, então, quando eu fiquei sabendo que ia ter um filme do Coringa, eu falei, pô, o Coringa, depois que tinha tido aquela porcaria do Esquadrão Suicida, o Coringa é um personagem, em termos de construção, cara, no gibi, pensando assim, o que ele já fez, só pra gente ter uma ideia, bom, ele cortou o próprio rosto, ele tirou a pele do próprio rosto, claro, não daria pra fazer isso, mas assim, só pra dizer assim, teve um gibi lá atrás, que ele pega o prefeito de Gotham e arranca a pele do prefeito inteira, né? Então assim, olha o personagem que a gente tá falando, né? Tem quando ele sequestra lá o Gordon, enfim, as histórias mais dark dele, assim, mostram um pouco da onde ele chega. Então quando eu fiquei sabendo disso, e não é nem questão de eu desconfiar, que assim, não fica claro. Acho que isso é o que é o legal do filme, porque assim, mostra a confusão mental que ele tá, a confusão emocional que ele tá, isso passa um pouco pra quem tá assistindo. E eu acho que é isso que o cara quer, eu acho que é isso que ele quer passar. Por exemplo, a gente perde o senso de segurança pra assistir um filme junto com o paciente. Junto com ele, no caso. Né? Esse é o ponto, que eu ia dizer. Exatamente. Porque assim, mas você tem razão, Dani, eu tenho uma conexão afetiva com o universo do Batman, né? Então assim, agora tem uma questão que o pessoal falou... Não, mas é que eu preciso de mais, assim, sequência. Então, eu desconfio, tem hora também, falo, putz, sabe, tem tipo aquele filme do DiCaprio, A Ilha, lá, sabe? Sei, você não fica fantástico. Sem saber, assim, se é... Maravilhoso. Então, você não sabe exatamente se o cara tá louco ou se existe um sistema corrompido. Você fica um pouco na dúvida também no Coringa em algumas horas com isso, né? Porque falaram, porque tudo isso, na verdade, nada do filme aconteceu, isso é tudo na cabeça dele. Porque ele começa no sanatório e termina no sanatório, né? No sanatório não, falando na questão social. E tem dois momentos do filme aí que aparece realmente, porque eu assisti, uma das vezes que eu assisti depois em casa, até pra gravar aqui... É que aí o diagnóstico era outro, aí o cara é esquizofrênico mesmo. Sim, mas assim, em dois momentos, toda vez que aparece relógio, tá marcando 10 e 10.
que na verdade é um sorriso no relógio, né? É um smile, né? 2 vezes isso acontece realmente. Nas 2 vezes que aparece um relógio de parede, é 10 e 10. Se é uma coincidência ou não, mas só pra dizer assim, é um smile, é uma bolinha com sorriso, aí por causa disso fala, não, então tudo isso passa na cabeça dele. Eu acho que é legal a gente não saber disso, porque imagina assim, você fica nessa negócio, pô, aconteceu ou não aconteceu? Meu, não sei, porque ele também não sabe o que é real, o que não é. Ele também não tem essa referência, como o Dani tava falando. Enfim, por isso que às vezes eu questiono no sentido de é ou não é, né, porque a gente falou um negócio, ele é adotado ou não é? No filme parece que sim, mas também parece que não, em outro ponto. O Thomas Wayne, aliás, eu nunca vi o Thomas Wayne retratado tão mal desse jeito, né? Enfim, deu um certo aperto no coração, porque afinal de contas... Mas é aquilo que um dia a gente estava conversando também, né? Numa cidade como Gotham, que é puramente violenta, corrupta, o grande bilionário da cidade é o cara legal. É o bonzinho, que cuida de todo mundo. Não, faz todo o grande sentido. Bilionário da cidade é bilionário porque é corrupto e escroto. Não, faz todo sentido. Na verdade, assim, é o que eu falei, dá aquele aperto de coração porque, pô, é um personagem, pô, é o Thomas Wayne, que era o benfeitor, que é o médico, cuida da cidade, mas na verdade faz todo sentido o cara ser um hipócrita, né? O cara ser um arrogante, faz todo sentido, né? Só que assim, desconstrói, né? Gente, eu leio o gibi do Batman desde os 10 anos de idade, né? Então, desconstrói um pouquinho a imagem que a gente tem, né? Cara, eu quero, assim, falar um pouco da questão social mesmo, assim, né? Eu acho que a gente pode até fazer aí uma conexão, né, com o momento que a gente vive hoje, né? A gente está vivendo um momento de exceção por conta aí da pandemia, do coronavírus e tal, e tem evidenciado muito a necessidade de um sistema de saúde decente para todas as pessoas, né? Um sistema universal de saúde. A gente tem um embrião de um sistema universal de saúde, né, que é o SUS, e que tem sido, imagina que essa pandemia seria sem. Eu acho que volta um pouco isso, né? Assim, parte do problema dele, se a gente pensar em gatilhos para essa ruptura lá no final, você tem talvez genética, né? Que a gente não sabe, mas geralmente transtornos psicóticos aí tem uma característica genética, né? A esquizofrenia certamente é a mais genética de todos os transtornos. Você tem negligência na infância, abuso na infância. Você tem falta de tratamento com comorbidade com transtorno psiquiátrico, né? E daí você tem uma bombinha atômica prestes a explodir. Será que o Joker existiria se ele tivesse tido o tratamento psicológico e psiquiátrico adequado, principalmente lá na infância, né? Assim, ou no início da adolescência? Talvez não. A gente não sabe, né? Mas assim, talvez não. Talvez se ele tivesse tido uma intervenção no início da vida adulta dele, quando você ainda daria para ter algum tipo de intervenção na personalidade dele, talvez não, né? Então, acho que é trabalhar muito essa questão, assim, as pessoas não têm nem acesso à saúde básica, muito menos à saúde mental. Então, assim, eu acho que é importante a gente trazer isso, né? Aquele ponto que você trouxe, aquela frase emblemática, né? O pior lado de você ter um transtorno é que as pessoas esperam que você não haja como tal. No fundo, a sociedade não tá olhando para quem tem transtorno psiquiátrico. Acha que é bobagem, né? Que é frescura, né? Sei lá, você não pega uma pessoa que quebrou, né? Assim, que a perna, o braço, alguma coisa, e fala assim, não, vai lá trabalhar que não tá doendo. Mas você faz isso com depressivo, você faz isso com ansioso, você faz isso, né? Então, eu acho que falta também um pouco de empatia mesmo com as pessoas em relação aos transtornos, de uma forma geral. Com toda certeza. E acho que é um ponto, esse ponto social que a gente começou a falar, né? Você traz mais ênfase pra isso. É claro que assim, como você falou, se existiria ou não, a gente não sabe, porque não é só o meio, né? Tem questões internas. Sim. Acho que é importante. A grande questão é quem assiste esse filme vai ficar violento, sabe? E na verdade, nos Estados Unidos, o cara que saiu metralhando todo mundo no cinema foi um cara que foi assistir a Frozen, né? Mas enfim, só pra dizer assim, com certeza, né? Com certeza a probabilidade diminuiria, né? Ou seja, dele ter uma assistência, dele ter acesso, dele ter uma rede, né? Que mostra ali a rede, como você falou de saúde básica, mas saúde mental, né? A rede ali que ele tinha era horrível, né? Ele tinha lá assistência social que mal ouvia ele, tinha medicação que ele pegava ali, enfim, mas ele não tinha nenhum tipo de tratamento. Se a gente pensar em tratamento mesmo, ele não tá fazendo nada, né? Ele lá conversava, ela fazia as mesmas perguntas, né? Mas assim, talvez esse tratamento com certeza diminuiria muito a chance disso acontecer, né? Porque é o que a gente faz, né? A gente tem a questão social, tem a questão... não adianta só o medicamento, não adianta só... acho que é um conjunto de elementos até pelo nível que ele tava, né? Tudo que ele sofreu, né? Acho que não é determinante, mas acho que sim, o que você colocou na verdade é meio que Gotham City é isso, né? Gotham City é uma distorção de Nova York, né? Até onde eu sei, mas assim, é uma cidade que tudo deu ruim,
Tanto é que na primeira trilogia lá do Nolan, né, o Asa Algum quer destruir, por quê? Porque é uma cidade falida. Né? Então, assim, só tem corrupção, então vamos destruir ela mesmo, vamos apagar e começar de novo. Né? Meio Sin City, né? É mais ou menos por aí. Pecado, assim, né? Não, e assim, ele busca até em alguns momentos essa segurança, alguma coisa, ele não consegue, né? Em momento nenhum ele tem apoio, ele não tem suporte, ele não tem cuidado. Mas acho legal você ter trazido isso, assim, não é certeza. E de repente ele não existiria, né? Mas sim, a probabilidade eu acho que diminuiria muito. Eu acho que a questão do suporte para um cara que tem uma questão aparentemente estrutural feito ele, eu acho que a questão de ter esse tipo de auxílio, de compreensão desde muito cedo, é uma coisa que certamente minimiza o impacto, vai fazer com que ele seja mais ajustado. Então, as tendências dele, né, a tendência a ser explosivo, acho que essa construção fragmentada que ele tem, né, desse sorriso tique, né, desse sorriso maníaco dele, né, acho que isso daí talvez ele conseguiria ter um pouquinho mais de controle, mas eu acho que a questão ali, de novo, por ser estrutural, eu acho que a gente consegue ajustar algumas coisas, né, mas eu acho que 100% ali é bem difícil. O fato, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma, a gente conseguiria ter bom ajuste, fazer ele ter uma vida diferente, né? A gente faz isso todo dia, na verdade, né? A gente cuida de pessoas todo dia e de adolescentes e assim por diante, né? Então, veja, a gente observa essas tendências nas pessoas, correto? O tempo todo. E, não, óbvio, não tendências de Joker, tipo isso daí, mas tendências muito ruins, muitas vezes, né? Histórias de vida muito traumáticas, a gente lida com isso todo dia, né? Então, a gente é meio suspeito pra falar, eu acho, né? Que a gente sabe o efeito que tem, sabe? A gente sabe o efeito que tem. Então, tipo, vai ter, né? Certamente a gente vai minimizar impacto, né? Dessas coisas na vida da pessoa e vai fazer ela ter uma vida muito melhor, com toda certeza. A terapia, eu acho, faz isso, né? Mais do que isso, de novo, pensa se o Joker tivesse tido outras possibilidades de compreensão da própria emoção dele. Você, tipo, espera, você pode sentir tristeza. Espera, você pode sentir alegria. Espera, você não precisa ser o feliz. Vamos ver o que você pode ser além disso. Então, se a gente tivesse explorado coisas desse tipo com um cara desse, né? Com o pouco insight mesmo que ele tem, mesmo sendo ali meio fronteiriço, como a gente falou, com o pouco insight que esse cara tem, poxa, com as estratégias adequadas, ele seria alguém diferente, com toda certeza, né? Acho que isso a gente é meio suspeito pra falar dessa parte. Mas é legal você falar da questão social, porque a gente vive num contexto social ali que, em muitas coisas, eu não sei se é muito diferente, assim, do Arkham City, do Gotham City ali. E mundialmente, né? Assim, mundialmente a saúde mental não é levada a sério. Não é. E eu acho que aí você está falando de suporte, Dani, pensando no paciente psiquiátrico, né? O quanto esse suporte, percepção que seja familiar, a rede, vai fazer uma diferença, né? Porque você faz uma coisa, você faz outro pontual, mas, o cara tá com você às vezes 1 hora, 2 horas por semana, né? Ali a necessidade desse suporte, do cara se perceber suportado, né? Tem que ser continuado, né? Então... Não, e é muito interessante essa questão, assim, eu sobre essa questão social, eu queria tanto olhar para a coisa que eu achei sensacional, da construção do personagem, que eu já vou falar um pouco, aí o Fer deve gostar mais até, como também eu acho da questão social, assim, tipo, a forma como o filme apresenta, né, quero dizer, Gotham City da perspectiva dos ladrões, não da perspectiva do Batman. A gente tinha um monte de filmes da perspectiva do Batman, o Justiceiro, que na verdade o Justiceiro é o Coringa, da perspectiva dos ladrões ali, da perspectiva da classe baixa, tem que pensar em luta de classe, né? É que tanto quanto uma favela, o Justiceiro é o traficante, o inimigo é a polícia. Então isso está muito mais próximo da gente do que a gente pensa que está. Sim. Veja, os ricos ali, né? Partindo da teoria de conspiração do Fer, né? Que o Thomas Wayne, de fato, que o Coringa é irmão do Bruce Wayne, portanto, né? Eu adorei essa ideia de que o Joker seria irmão do Bruce Wayne. Eu adorei de verdade essa ideia. Porque eu acho que ele é na linha do Nolan lá, né? É mais possível, é uma coisa mais possível, mais presente. Explicaria um monte de coisas na relação dos dois. Explicaria um monte de coisas. Por que o Batman não mata ele, por exemplo? Por que, né? Essa coisa toda. Não, o Batman não mata ele porque o Batman não mata ninguém, Dani. Isso aí é... cara, mas eu acho... Ele só mata em alguns filmes. O Batman não mata ninguém. Inclusive teve um gibi, eu não me lembro agora o arco foi, mas era um gibi que a capa era o Batman com um revólver, assim, com uma cara, porque ele tinha encontrado o cara que tinha matado os pais dele.
E ele estava muito disposto a usar aquela arma, mas ele não usou. Não, então, mas não é nesse sentido. Eu entendi o que se você você pegar falou. nas histórias, nas poucas histórias que eu li, puta, cara, o Joker, ele fala, não, a gente tá preso pra sempre. Sim, não, isso é verdade. A gente tem uma sina, entendeu? A gente tá preso pra sempre. A gente tem uma sina. Eu não quero matar você. Tanto que o Joker também tem a oportunidade de matar. Ele também não mata. Não mata. E ele mataria. Né? Então, veja, isso essa talvez simbiose deles, né? Isso explicaria aparece, bastante coisa. né, no outro filme com o Heath Ledger, né? Assim, essa relação, né? Ele fala, acho que em determinado momento do filme, né, eles precisam um do outro, né? Tá de ponta cabeça, para serem, né? Então, o que, assim, pra mim foi impressionante, porque são dois filmes completamente diferentes, né? Um bem de super-herói, outro não, mas com dois Jokers maravilhosos, assim, né? Exato. E que diferentes entre si também, né? Loucos, mas diferentes entre si também. Mas pra mim, Batman é o playboyzinho cheio de dinheiro que, ao invés de investir na sociedade, investe em roupas divertidas. Mas é legal, não é? Não, cara... Todo mundo passando fome, eu vou fazer um novo Batmóvel. Ah, mas as empresas dele têm muito projeto social. Mas, viu, não, mas sabe, o que me chamou a atenção é justamente isso, é o olhar do pessoal de baixo, entendeu? É o primeiro filme que eu acho que aborda o Batman como... Se você olha o Thomas Wayne era o santo, o médico de Batman, médico de Gotham City, tararará, candidato a prefeito, tarará, não sei o quê, porque ele queria salvar a cidade. De repente você mostra um cara que, pô, meio que saiu com a empregada e que fez um filho nela, que falsificou documento pra incriminar ela e gerou um problemão pro outro filho dele, bastardo. Isso é uma história que a gente sabe dele, né? Tá entendendo? Então, colocar nessa situação o Thomas Wayne, eu achei sensacional, achei brilhante, assim, dos diretores colocar essa inversão, essa leitura invertida. E como falei no negócio da ilha, dei o exemplo da ilha lá, você não sabe se isso é delírio do Coringa ou se isso é real. Então, você fica mais com a pulga atrás da orelha ainda. Você fala, caracas, e aí? Será que eu gostava do Batman até hoje e, na verdade, eu devia gostar do Coringa? Né? É uma coisa muito louca, né, cara? O que você falou, Dani, é por isso que eu tava falando de ter o herói social é o Coringa, a questão de duvidar. É porque todas as pontes que ele abre, ele não fecha, mas todas são possíveis, né? Então, assim, o filme, né? Então, pode ser que ele seja adotado, pode ser que não, pode ser que seja filho. E na verdade, é um pouco essa incerteza que constrói o personagem, né? Então, é por isso que a gente se conecta com ele. E o que você trouxe, eu pensei muito nisso no final. Enfim, embora o Dani tenha gostado, eu acho que aquela ideia de aparecer e de, por causa disso, os pais dele terem morrido, eu achei uma viagem, não sei. Enfim, não, pra mim foi só uma barriga no filme. Nossa, no só final easter egg. eu achei sensacional. Pra mim foi só Cara, easter egg. eu acho que ele tinha que ter terminado o filme... Não, aquilo foi easter egg. O filme tinha que ter terminado 20 minutos antes. O filme tinha que ter terminado com ele em cima do carro, tudo pegando fogo. E aquele era o final. Apesar dessa e daí, assim, cena... de novo, outro lugar que você não sabe pra onde vai, você não sabe pra onde vai. Não, isso então é ele verdade. volta, correndo pela coisa, assim, ali tinha que terminar. Aquela parte... Apesar que essa parte ainda acrescenta alguma coisa, eu confesso que ele passou um pouco do clímax do fim do filme. Mas aquela parte que os pais, que a Martha e o Thomas são assassinados lá, eu achei que desnecessário. Mas só pra dizer o seguinte, é interessante que meio que assim, ele acabou criando o Batman nesse filme. Sempre foi o contrário, né? O Batman que cria o Coringa, sempre foi o contrário. Mas pra dizer, isso que o Dani falou é muito interessante, porque assim, não é nem só a visão dos ladrões, mas é a visão da galera que se ferra, que são os pobres e que não tem espaço. E de repente vem um cara lá, que você viu que a discussão, a gente tá falando um pouquinho disso antes, a discussão ali era, enfim, né, era uma briga de classe, era os ricos contra os pobres, porque o Thomas Wayne falou que a gente só vê essa pessoa como palhaço mesmo, e aí quando um palhaço, né, então assim, aquilo se torna o símbolo dos oprimidos, né, é que essa pessoa só vai conseguir olhar pra gente que conseguiu um pouquinho mais na vida e se achar um palhaço mesmo, né? Então o cara fala isso em rede nacional, o cara com certeza tá querendo angariar empresários pra campanha dele, né? Eu fiquei pensando nisso, nossa, gente, tem muita leitura social interessante na minha cabeça disso daí, porque olha que legal isso, cara, tipo, na prática da prática, era só uma manobra política do cara, a gente tá comprando o discurso político, os outros filmes do Batman são a gente comprando o discurso político, entendeu? Politicamente correto da história, né? Se você vê tipo, o Gotham City real, como realmente foi feito naquele momento, e você visse a leitura do povo sobre aquele momento, né? Você talvez visse um outro herói, entre aspas, ali, entendeu? Herói, óbvio, um anti-herói, né? Porque é bem esquisito. Né? Alguém que deu a voz, né? Mas, enfim. Essa é a ideia. Isso, Sim. exatamente. E é um cara louco, o cara que deu a voz pra Gotham
se a gente pensar em termos de dinâmica grupal, olha o líder, né? O líder é um cara completamente louco, que veio do sanatório, olha isso, né? Isso é tão O líder perigoso. louco, né? Assim, gente, eu tá acho me que a passando. gente tá vivendo socialmente... Eu tô pensando numa pessoa que é muito parecida, numa situação, assim, num país Louco, hipotético. né? Paranoico. Mas então, com gente, deixa eu falar síndrome disso. de anti-herói. Mas, meu, isso é muito legal. Sabe por quê? Porque o Coringa tem o ingrediente certo. O Coringa tem o ingrediente certo. Ele é fundamentalista, ele é maluco, ele acredita nas ideias friamente. Ele defende um ponto de vista como se fosse uma religião. E a gente vive, por exemplo, brigas político-partidárias no nosso próprio país, né? Que a gente tem. As pessoas muitas vezes vivem brigas político-partidárias como religião mesmo. Levam a coisa tão a ferro e fogo, tipo, tanto de um lado, às vezes, como do outro, sem entrar em méritos e deméritos. Acho que como o fundamentalismo, essa é a discussão, eu acho. Como esse fundamentalismo, essa postura fundamentalista, muitas vezes, catalisa pessoas em volta, né? Busca, arredoma pessoas em volta daquilo, né? Sempre vai ter alguém que vai se identificar com aquilo. A loucura, por exemplo. Olha isso, né? Mas você sabe uma coisa que me chamou muita atenção? A parte dessa história, que aí voltando um pouco no Batman, né? Em si, que eu gostei. Por que eu gostei do final? Eu sei que poderia pagar os 20 minutos antes, que nem assim falou. Mas sabe o que eu achei interessante? O final, cara, eu achei brilhante o final, porque ele mostra os capangas do Coringa, tipo, como que os capangas, tipo, são pessoas que se identificaram com aquele ideal, né? Os doentes que também adoeceram junto, é doença conjunta aquilo, né? Eles compraram aquele... Isso, exatamente. Compraram aquele discurso patológico dele, aquilo fez um eco social para uma galera, e algumas pessoas que já tinham essa mesma tendência, eventualmente, se sentiram ouvidas, né? E o cara vira o ídolo da galera ali. Então, a máscara, né? A máscara dos capangas do Coringa. Eu achei muito legal isso. A máscara do movimento vira a máscara dos capangas do Coringa, né? Uhum. Depois, mais pra frente no jogo, nas coisas, né? Aliás, aquela cena que ele entra com os dois policiais no trem lá, né? No metrô. Meu, tá todo mundo de máscara lá, todo mundo vestido. Aí ele sai numa boa, assim, ele cata uma... Cara, aquela cena também é demais, mas acho que mostra bem isso aí que você falou, né? Assim... A loucura coletiva. Agora a gente pode, né? Tipo, agora a gente pode, né? O quanto socialmente, de novo, né? O ponto de vista social do filme aí, né? O quanto... Isso ressona verdadeiramente, né? Você pega uma história que nem o do Charles Manson, por exemplo, né? Que era um outro esquizofrênico, né? Características fortemente psicóticas, mais antissocial, bem mais cedo. Daí o Fernando tem razão, aparece mais cedo. Acho que ele foi preso pela primeira vez com 16 anos. Ele era um psicopata, né? Frio, calculista, com características psicóticas, persecutório, narcisista. Os seus seguidores do rancho, não, né? Eram outcasts, né? Eram ali no meio, né, daquela loucura da guerra do Vietnã, da contracultura, né? Da repressão, né, que existia nos Estados Unidos. Eles eram aqueles que eram contra o sistema. E muitas vezes acabavam expulsos de casa, etc., né? Os hippies, maconheiros, aquela coisa. E vão e encontram, né, pessoas totalmente desestruturadas emocionalmente, com uma série de problemas, e encontram nesse líder narcisista, né, a força, né, o estereótipo de quem pode ser o grande líder. E são capazes de fazer qualquer coisa por eles, inclusive matar, porque Charles Manson efetivamente nunca matou ninguém naqueles ataques ali do verão ali de Nova York, de Los Angeles. Então, você tem essa coisa, não é tão difícil você ter pessoas normais, bem entre aspas aí, né, se juntarem a psicóticos. Perfeito. Né? Você já teve aí na história vários, aqui mais próximo, Antônio Conselheiro mesmo tinha muita essa característica narcisista, paranoica também, que conseguiu fazer a grande revolução que nós temos, a grande revolução civil foi produzida por ele, que é, de novo, o grande salvador, né? Assim, parece que a gente tem muita necessidade de ter essa esperança. Exatamente, é a voz, né, das pessoas que às vezes estão sofrendo, que encontram um eco ali numa postura extrema, né? Óbvio, eu acho que educação é uma saída para boa parte dessas coisas, né? Óbvio, acho que existe um sistema educacional muito precário que acaba não levando a gente a ter esse tipo de reflexão, né? As pessoas, de modo geral, a não ter esse tipo de reflexão e não conseguir muitas vezes separar essas coisas. Mas sim, é literalmente isso. A gente tá sentindo uma coisa, sentindo injustiçado há muito tempo, e de repente quando encontra um cara que faz aquilo que você não tem coragem de fazer, entre aspas, você identifica aquilo, você fala, pô, cara, é isso, entendeu? E aquilo ganha uma força, né, social muito grande. E com a rede social hoje em dia, né, a mídia social, isso é potencializado muito mais, né? Então, o lance da pós-verdade, né, vira isso, né? Mas olha como é poderoso isso.
Nós três demais. falamos que nós Exatamente. três nos identificamos com o Coringa na hora que ele mata 3 pessoas no metrô. Perfeito. Por quê? Porque assim foi construído de tal forma que você vai ficando incomodado com a injustiça, incomodado com a injustiça. Por que você fica incomodado com a justiça? Porque você foi injustiçado. Né? Todos nós já fomos injustiçados em algum nível na nossa vida, talvez até recentemente. E daí você começa a ficar puto, e daí você fala assim, que nem o Fernando falou assim, ok, eu fiquei mais incomodado quando a mãe lá da menininha cortou o cara do que quando ele deu tiro em 3 caras. Olha como é poderoso. Entendeu? Olha como é poderoso na hora que a gente se conecta com alguém nesse nível mais básico nosso, que é essa necessidade da gente ser olhado, da gente ser cuidado, né? Que é um pouco daquele viés de confirmação, mas sobretudo tem uma questão emocional ali nossa, né? De se identificar e disso de alguma forma... Por mais que a gente saiba, a gente tá aqui conscientemente falando, pô, o cara matou os 3 caras, mas, pô, rolou uma identificação de alguma forma, rolou uma... Pô, mas o cara tava sofrendo, né? Então, assim, o potencial perigoso que isso tem, né? E aí você... Claro, que a gente tá falando, graças a Deus, de 3 pessoas muito bem estruturadas emocionalmente, que jamais fariam isso na vida real, então, né, tem essa coisa da projeção ali pro cinema que você deixa naquele ambiente. Mas, pessoas perturbadas... É isso que eu tava falando. Nível. E aí você encontra... Então, perceba, não é o filme que faz isso. A gente tá falando que esse negócio de assistir filme vai me deixar violento. Isso aí é balela, já tem um monte de coisa mostrando que não. Mas pra dizer assim... Não, é o contexto. Então, só que assim, é exatamente isso que o Dani falou. É o contexto ao longo da vida do cara. Então ele vai se identificando com essas pessoas que são potencialmente iguais a ele, que sofreram e que de alguma forma venceram, entre aspas. Né? E isso vai dando aquela legitimação dele fazer, mas perceba, não é um filme, só pra até não parecer que é só o filme fez lógico. isso. Esse é o retrato social, como o Dano tava falando, e aí tem eu não encontro, mas agora tem mídia social, então eu encontro quem eu quiser, né? Encontro pessoas malucas que nem eu, né? Encontro pessoas que gostam das coisas bizarras e que acham que nem eu, né? Isso vai legitimizar de alguma forma, né? Esse sentimento de, pô, então é por aqui, dá o que dá, né? Não é o filme em si, só pra deixar claro, pra falar que a gente tá falando que o filme faz isso, né? Não. Tanto não é o filme como não é o jogo, muitas vezes, né? Muita mãe às vezes pergunta pra gente, Daniel, o jogo de videogame, né, que vai gerar, óbvio, censuras por idade são úteis pra caramba e usem as censuras por idade. Mas a questão não veja, é muito mais um ambiente. Se você tem um ambiente em que existe acolhimento, existe direcionamento das suas emoções, né? Existe direcionamento das suas emoções, você adereça aquela emoção adequadamente. Então, veja, o videogame é um videogame, é uma diversão, tem um papel eventualmente catártico, eventualmente, sabe, de colocar para fora algumas coisas, de relaxar e tal, né? Tanto quanto teve na cena do metrô, o cara dá um tiro no outro lá, né? Só que aquilo é dentro de um contexto, né, completamente diferente, um contexto de não continência das emoções. Então, se existe um contexto, um ambiente que é suportivo para as emoções e tal, e óbvio, não existem estruturas psicóticas também comórbidas ali, né? Então, óbvio que também é um problema, né? Mas, então, óbvio, existe um tanto tranquilo, é um jogo, simplesmente, né? Que adressa uma sociedade, uma questão social específica, né? Mas, assim, do que você falou, a gente tava falando agora, a cena que os 2 caras vão na casa dele, né? O grandão e o anãozinho lá, né? E os caras vão lá nitidamente assediar o cara e falar um monte e meio que assim, né? Exatamente. Meu, ele começa ele fica meio inquieto, né? Ele vai se mexendo até que ele vai matar o grandão lá, né? Mas você percebe que o negócio tá remoendo dentro dele ali, entende? Mas é naquela, de novo, né? É muito impulsivo, né? Ele vai ali... Aquela cena é muito Coringa. Muito Coringa, cara. É bastante, mano. É bastante. Mas diga... Não, e assim, né? Fisicamente, que no começo ele tudo magricelo, abrindo lá o sapato dele, e nessa cena ele tá magérrimo, né? Ele perdeu, sei lá, não lembro, 25, 23 quilos pra fazer esse filme, né? Tanto é que depois nas promoções do filme ele já era outra pessoa, né? Ele engordou de novo, voltou o peso dele. Mas assim, isso mostra assim, o cara tá zoado, o cara tá todo sem... O cara não é ninguém, mas mesmo assim ele pode fazer isso. Então... legitimiza, né, essa ação totalmente desenfreada dele, né? Não, eu ia dizer do final, que vocês não gostaram do final, eu ia explicar, até seguir explicando outra parte do porquê que eu gostei do final. Essa coisa dele de mostrar, tipo, o contexto, né? Eu achei muito legal o contexto. Começou aquela revolução, a prisão do Coringa, então, veja, que era o herói social na hora, gerou uma revolução e todo mundo tentando salvar ele, todo mundo, não, isso é injusto e tal, todo mundo empático com ele, de repente, né? Uma galera empática
simpática com ele, e aquela loucura na cidade, e dentro daquele contexto de loucura, aconteceu o assassinato do pai e da mãe do Bruce Wayne. Do tipo, cara, é o que você falou, do Coringa que fez o Batman, né? Who Made Who, né? Cara, muito legal. Porque a gente tem uma leitura oposta, né? Exata dos gibis e tal, né? Cara, é muito legal ver que talvez tenha uma possibilidade, e essa possibilidade é até mais interessante na minha cabeça. Do tipo, cara, porque tem um contexto. Tipo, não foi do nada, não foi um assaltinho qualquer. Foi um contexto de revolução e que o Thomas Wayne era um cara envolvido, né? Ele era um gatilho para aquela revolução. Então, tipo, os caras meio que tentaram matar, nesse caso conseguiram, né? Mataram um dos caras que era o gatilho da revolução. E aí o Batman vai lá vingar a família dele. No futuro, o Batman vai vingar a família dele, né? Do herói social, né? Mas completamente fora de contexto, né? Depois, quando o Batman volta, tipo, na minha cabeça o Batman perdeu o sentido depois daquilo. Falei, por que eu vou... Não, na verdade, porque daí, assim, a próprio senso de segurança e de identidade do Batman também se perderia, né? Esse nome do Batman, do Bruce Wayne aí, né? Porque ele vai vingar quem? O cara que era corrupto, safado? Então, exatamente. Né? Tipo, eu vou contra, tá, mas, cara, tudo isso aconteceu também por conta. Então, sei lá, acho que daí perde um pouco o sentido. E olha que eu nem conheço, porque eu conheço do Batman bem, do meu vasto conhecimento pela série dos anos 60. Mas daí... vamos dizer que não é uma referência tão boa, viu? Mas embora eu adoro o Adam West. Pega o livro do Assunção de novo lá, pega o livro do Francisco Assunção, né? Que ele analisa o Batman também lá. Se você for explicar a doença do Batman, essa coisa dele proteger, tarará... Narcisista. Verdade, exatamente. E se você partir desse suposto, quem criou o narcisista? Quem criou o narcisista? Foi o Alfred. Então o Alfred vendeu pra ele uma história de burguês, uma história inventada. Então o Coringa tem uma história inventada, beleza? Delirante, que gera aquela doença. O Batman, a partir desses eventos, começa também a crescer com uma história inventada, com um pai idealizado, e ele vai defender uma loucura, a loucura dele, a loucura do pai idealizado. Olha que louco que isso daí seria, cara, na trama, tipo, psicológico por psicológico, quem é mais louco, né? Se você pensar no gatilho pras coisas, eu achei sensacional. Na minha cabeça, foi sensacional isso daí. De novo, ficou o Coringa muito louco, com uma construção louca, afetando o Batman, que tem, a partir daí, uma construção muito louca, e os dois doentes, interação, e os dois são irmãos ainda pra completar, e isso impede que lá no fundo, inconsciente coletivo, que um mate o outro, tá ligado? Tipo, uma coisa muito louca. Eu achei sensacional, cara. Desculpa viajar, mas eu gostei pra caramba. Eu achei... Quando eu falei essa questão do... Eu acho que o Bruce Wayne é totalmente barriga nesse filme. Acho que ele não precisava. Em termos de filme, tá? Eu acho que faz sentido. O que você falou, eu já tinha pensado nisso. Falou, mas é que nessa construção de Gotham City, o Thomas Wayne é esse cara arrogante. Então faz sentido ele morrer de alguma forma. É que realmente, aí o que me passou pela cabeça foi exatamente o que você falou. O Batman não existiria nesse contexto. Aliás, de repente ele não vai existir mesmo, né? Não é isso, é essa história. Tem até aqueles rumores de que, na verdade, agora com o novo filme do Batman que vai vir, o Batman Crepúsculo, de dizer assim, que na verdade, como não ia ter sentido, né? O Batman mais novo e tal, que meio que esse Coringa vai o cara que vai inspirar o Coringa, que vai ser o Coringa de verdade no cânone da DC. Enfim, uma viagem. Eu penso a mesma coisa da Cynthia. O cara vai vingar esse cara arrogante, prepotente, mas de repente até é, né, assim, porque ele é filho dele, né? Então... Ele é idealizado. Exato. É a doença dele. Isso, exato. É a doença dele. Não, e com certeza, o cara que se veste... O cara que se veste de morcego pra combater o crime à noite não é um cara minimamente equilibrado, né? Mas é legal pra caramba. Algum dia você vai me explicar de onde veio essa coisa do morcego, né? O morcego era o medo dele. Tá no primeiro filme do Nolan, no gibi é aquele esquema mesmo. Ele tinha muito medo de morcego, e aí ele usou o próprio medo dele para dar medo dos outros, né? Então ele superou o medo dele para conseguir, e com o medo dele, ele colocar medo nos vilões, enfim, né? Eu acho sensacional, porque explicaria porque o Coringa, por exemplo, nunca matou o Batman. Explicaria isso também, entendeu? Tipo, ele sabe que é irmão, entendeu? Ele já viu o irmão. Tem uma conexão ali no fundo, entendeu? Emocional dos caras. Pô, fica uma trama psicológica interessante. Não. Eu tenho um motivo eu mais... Eu acho que um cara psicopata, vazio, né, frio como... Principalmente, daí assim, o Joker do Heath Ledger, que é mais, né? Ele não se
preocuparia com Eu também acho que isso pra ele não ia ser family um bonds, problema. assim, não, com amor. E pelo contrário, se ele foi preterido pelo filho preferido do Thomas Wayne, seria mais um motivo de ódio, né? Seria certamente um grande objeto de ódio e, portanto, Mas ele é louco. matar. Mas Né? ele é Então, assim, louco, não, ele eu é um acho que cara assim, ele carente, ele é um cara precisa. carente. Pra você ter o grande vilão, você tem que ter o grande herói e vice-versa, né? Então ele precisa ter. Né, Eu acho que tem um motivo mais caótico. É mais tenho- caótico, eu acho. tem um motivo mais real pra ele não ter matado nunca ele, porque ia parar de vender gibi, né? Os dois vendem muito gibi, né? Então, assim, não dá pra nem verdade, morrer, é né? verdade. Eles vão Eles ser recebem os bem- royalties. Exato, né? Esse motivo é um motivo mais plausível, provavelmente. Eu acho que é por aí. Mas assim, eu acho que esse último grande assunto, que é a questão social, dessa inversão, isso ficou muito claro. É por isso que no final, pelo menos da sensação de espectador, né? Tô vendo o filme, não dá muito pra ter raiva das coisas que ele faz, né? Porque a gente continua falando, pô, mas... E além de tudo, ele deu voz pra um monte de gente. Só que, claro, um monte de gente que já tinha, né, um gatilho Voz errada, estranho né? aí, né? Porque não foi todo mundo, de novo, né? Mas meio que foi a galera mais pobre, que no final é a cena que, na minha cabeça, aliás, o filme ia terminar ali. Né, que ele faz o sorriso com o sangue mesmo, né? Meu, aquilo ali realmente ia fechar o filme do tipo, acabou, é isso aqui. Na hora que ele faz isso, é a hora que ele tá em cima do carro? Isso, é a hora que ele tá em cima do carro, exatamente. Pra mim também, Não, tinha que ser ali. Aquela é a cena. Eu entendo, a cena final, ela contribui muito, porque eu acho que completa a frase do... como a gente tem o problema de saúde mental, tá? O que completa essa frase é no final, quando ele fala, o que você tá dando risada? Aí ele fala, você não entenderia. É muito legal. Essa frase passou todo o filme, tudo que ele fez, que você tá dando risada. Ninguém entendeu. Você não entende, não adianta eu te explicar, você não vai entender, não adianta eu te explicar. Né? Que faz, isso é muito da saúde mental, do transtorno mental, né? E assim, como a pessoa se vê dentro daquele negócio, assim, meu, por mais que eu explique, olha tudo que eu fiz e você não entendeu ainda, né? Então assim, não dá, né? Acho que é meio que onde o cara tá preso ali, né? E depois tem, eu acho que a última cena aí é muito pastelão, ele correndo lá, né? Que ele sai com os pés cheios de sangue, ele sai correndo pra um lado pro outro. Aquilo realmente, meu, não precisava daquela cena, ele correndo no corredor, assim, de um lado pro outro, assim, os enfermeiros correndo atrás dele, mas enfim, ficou meio pastelão. Não, na minha cabeça o filme terminou ali, né? Ali, acabou. Mas você percebe que essa outra parte, ainda eu acho que tem um sentido ali, sabe? Ele foi preso, tá lá de novo e fala, meu, não adianta eu falar. Porque... Mas aí que tá, isso eu acho que já foi um lance pro politicamente correto, né? Eu acho que o diretor teve medo, entendeu? De terminar no meio da revolução. Daí falou assim, ok, ele fez tudo isso, mas no final a gente prendeu ele. Eu acho que faz sentido, normal, eu acho que faz sabe? sentido. Eu acho que foi um medinho ali do diretor ou do estúdio, não sei, de terminar no auge do caos, entendeu? Mas pra mim tinha Eu acho que vocês são muito sérios, cara. Eu adorei esse final brincalhão dele, adorei, cara. Qual? Acho que é muito Coringa. Daniel, aquilo. você Foi deu legal, risada. foi Você demais. deu risada na cena do anão? Qual cena? O que o anão não consegue abrir a porta. Quem não deu risada naquilo ali, né, velho? Cara, não pode dar risada. Não pode. Se você Cara, deu risada não- nesse horário, não é, cara, dessa eu- hora você tá errado. Cara, foi o contexto, cara. Mas é que nem o Coringa falou, a piada é subjetiva, velho. e a risada de nervoso também, né? Exatamente, do tipo, puta, pior que é, né? Tipo, a hora que eu vi aquilo, eu falei, porra, pior que é, né? Merda, eu falei o quê? O cara é anão, ele não vai conseguir abrir, né, cara? Cara, foi brilhante aquilo. Mas você vê, e legal, ó, de novo, ele era o único cara que conversava com ele, que de certa forma ainda era um suporte pra ele. Por isso que ele não matou. Sim. E perceba por quê? Porque ele também sofria pra caramba lá dentro, né? Ele dava pra ver que Ela todo matou a mãe e mundo não tirava matou ele. sarro, né? Todo mundo tirava sarro Sim. dele, que o cara fala, uma dúvida, mini golfe, você chama só de golfe? Tirando Sim. sarro dele o tempo todo e assim, de certa forma rolava que o chefe dele no começo fala, a galera aqui não gosta muito de você, né? Então talvez até por isso eles tinham essa certa sintonia e ele não matou o cara, né? Mas não pode dar risada. Porque também ele coitado. não tinha por que matar o cara, né? Assim, daí é um pouco da conexão dele com a realidade. Ele não é tão psicótico assim. Por isso que eu acho que ele não é esquizofrênico. Por isso que eu acho que é uma personalidade esquizotípica. Ele não é tão voltado, assim, ele rompe com a realidade, mas ele ainda tem um pé lá. Ele poderia ter matado o cara, até porque, né, obviamente, o anão ia contar pra todo mundo o que tinha acontecido. Até por uma necessidade de sobrevivência. Mas ele não faz isso. Ele não tava nem ligando. Mas ele não ligando se faz o cara vai isso. saber. Se o cara vai, ele Entendeu? não tá ligando se o cara vai Porque a contar. raiva, assim, ela não é tão disseminada assim. Ela tem objetos. No fundo, a raiva dele tem Ela é focada, direcionamento.
Não matou a velha, mata o apresentador, não mata a velha. Então, eu queria falar dessa cena, porque assim, eu acho a cena que ele vai pro programa lá, eu acho essa cena, primeiro de uma cenografia fantástica, assim. Acho que a roupa, ele caracterizado como... E aí ele já anda de outro jeito, ele já olha de outro jeito, né? Acho que isso... Ele já anda mais altivo, né? Exato. É outra coisa, ele fugindo aquela mesma escada, todo vitorioso, né? Daí descendo a escada lá, dançando, e depois o policial chega, aí tem outra cena meio pastelão dele saindo correndo, mas que faz todo sentido. E aí, ele entra, quando ele entra ali, ele passa da cortina, ele entra, assim, totalmente vitorioso naquela cena, né? Então, assim... É muito legal. Agora eu consegui o que eu queria, porque, cara, isso é o que ele queria na primeira parte do filme, lá no comecinho, né? Que ele se imagina, pô, agora eu tô aqui, ó, eu consegui, cara, né? E o mais louco é que ele só conseguiu lá porque ridicularizaram ele, né? Que foi o vídeo que ele fez lá no Pongos, lá, né? No stand-up, que ridicularizaram, e ele foi sabendo disso. Eu só cheguei aqui porque você tava tendo um sarro de mim. Ele faz, um pouquinho antes de matar o cara, né? Ele fala isso, né? Então, isso que é legal, é como ele oscila entre a mensagem que o cérebro dele manda e o dar de realidade, né? Porque ele tinha um sonho, aquilo ali era uma forma dele se sentir valorizado, e quando ele entra pra se sentir valorizado. Óbvio, a prerrogativa foi muito ruim, no fundo ele sabia, mas ele tentou mesmo assim se sentir valorizado por aquilo. Aí ele senta, aí ele começa a ver aquela entrevista ali, ele faz as piadas, né? E ele vê que ninguém dá risada e o cara fica tirando o sarro dele. Aí aquilo começa a despertar aquela velha raiva, daqui a pouco ele conecta com a raiva, aí ele muda a polaridade. Aí ele vai, aí ele joga tudo no ar, fala, é só por causa disso. Aí faz sentido. É muito legal isso, porque é muito típico do emocionalmente instável isso daí, né? Veja, meu humor agora tá bom, então eu faço tudo, eu leio toda a realidade como positiva. Quando ele entra ali, ele tá realizando um sonho, ele tá com um humor super positivo. Então ele entra tentando satisfazer aquela necessidade dele de se sentir bem naquele momento. Só que quando alguma coisa acontece que dispara o humor negativo, ele bota a lente preta e aí toda a justificativa, todo o argumento que ele vai buscar na cabeça dele é o argumento do porquê é negativo para poder justificar a morte do cara, por exemplo. Você vai morrer por causa disso aqui, então vai essa piada e tal, dá no meio, né? É muito louco essa... Acho que tanto dos dois lados, tanto do como ele quebra essa cisão que ele tem, né? Às vezes de um jeito, às vezes de outro. Tanto quanto é muito interessante porque, assim, a pessoa que tem instabilidade de humor muito grave, ela também faz isso. Muitas vezes a pessoa fala, não, o outro tá atrás de mim. Não dá. É o teu humor fazendo você ler aquilo e aí, como o teu humor tá ruim, toda a linha de argumentação que necessariamente se liga no teu cérebro, todas a sequência de esquemas que são ativados, de padrão de crenças, pensamentos e tal, nesse sentido, né? É tudo ativado no seu sistema, é todo negativo para justificar aquele mau humor. É uma tentativa do seu sistema de explicar aquilo, de entender para poder controlar. É óbvio, ineficiente, mas é uma tentativa, né? E aí, nisso que você falou, Dani, a gente tava discutindo na frente questão de diagnóstico, enfim, dele ser adotado ou não, mas só para dizer assim, não fica um pouco mais evidente, eu tive essa impressão que, assim, existe algo orgânico ali, né? Existe algo... É difícil ele chegar num nível que ele chegou se não tivesse nada ali, né? Só socialmente, assim, não digo só o cara sofreu pra caramba, mas tinha algo orgânico ali, né? Eu acho que existiam alguns elementos que favoreceram aí, se fora todo o contexto externo, genética, né? Sim. E você tem alguns psicopatas, né, psicóticos, né, o próprio Big Ed, que é um dos primeiros, né, serial killers que foram identificados, que inclusive naquele Mindhunter, né, ele é um dos primeiros a ser entrevistado, etc. Psicótico, né, ouvia vozes, né, enfim. Você tem muito isso, né, ou seja, tem uma parcela, né, dos psicóticos que são violentos, é uma pequena parcela. A grande maioria dos psicóticos não são violentos. Porque além do componente genético, você tem um componente social que vira uma pólvora junto com fogo ali, né? Então, para mim, sim, tem uma característica genética ali, a gente não sabe quem, né? Se ele for adotado, a gente não sabe. A mãe tem uma característica, né, psiquiátrica ali, né? A mãe adotiva ou biológica que seja, mas tem uma característica genética, sim. Mas eu vejo nessa cena, quando ele entra todo feliz, eu acho que ele entra todo feliz, também existe uma dubiedade ali. Ele entra feliz porque ele está entrando no show favorito dele, né? Que de alguma forma conecta ele de novo com a mãe, daí, enfim. Mas também ele sabe muito bem o que vai acontecer. Então, ele vai também de novo matar. Você acha que foi deliberado? Eu acho que foi. Eu acho que até por isso ele estava tão feliz, porque, de novo, matar pra ele é altamente reforçador, porque é um momento de descarga, né, Então eu acho que teve esses dois, assim, pra mim é dúbio, né, como o Fernando falou, tem vários momentos no filme que é dúbio, você não sabe exatamente qual que é, mas eu acho que pode ser as duas coisas. Ele entra porque eu estou realizando um sonho de estar ali, e eu entro feliz porque também eu vou matar quem me sacaneou, mais uma vez. Eu também fiquei na dúvida
dúvida se era deliberado ou não, mas me parece que ele até meio que ensaiou isso na casa dele, né? Então, apesar que ele meio que ensaia se matar, né? Na casa dele ele ensaia se matar. Ele ensaia uma piada. Ele tentou ensaiar uma piada, né? Eu acho que ele é meio limítrofe impulsivo, eu acho. Eu acho que ele entrou lá... não sei se ele tinha toda essa organização, tipo, vou dar um tiro nesse cara nessa hora. Eu acho que ele, tipo, a hora que ele sentiu aquela coisa que pegou ele, como ele já não tinha muita contenção, ele catou e pau, entendeu? Se a coisa fosse conduzida de uma outra forma, na linha da euforia dele, eu acho que ele teria seguido brando, assim. Eu acho que, assim, ele entrou pelo menos com a possibilidade, assim, tipo assim, se der ruim, eu vou matar, entendeu? Tipo, isso sim. Daí já tô felizinho, assim. E daí como começou a ir muito pra um lado agressivo, né? Porque o cara foi agressivo com ele, né? Assim, de novo humilhou, né? De novo. Via isso da mãe, você via isso do pessoal do metrô, você viu isso da galera do trabalho, né? Isso era uma constante na vida dele. E antes ele só ria ou não fazia nada. Agora ele aprendeu um outro repertório pra lidar com a humilhação, né? Então na hora que ele começa, que o cara começa, e daí ele começa a desafiar, né? Ele fala assim, não, foi eu que matei os caras no metrô. E o cara fica meio assustado e ele daí começa a escalar pra agressividade, né? Você vê realmente a raiva se escalando transformando, mesmo. E o cara não para, né? O cara, bom, óbvio, né? O cara não percebe que o cara tá fora do ar e continua instigando pra tentar ganhar aquela publicidade daquele momento, né? E quantas vezes a gente vê isso há pouco tempo não, mas você teve aqui no Brasil o caso da Eloá, que a Sônia Abrão entrava ligando pro sequestrador, falando, né, com ele, dando toda a notoriedade pra ele. Meio todo mundo instigando a menina a voltar lá, amiga, etc. Que também toma um tiro. Então você tem isso, né? Assim, é o lado horrível, escroto da mídia, né? Eu vou explorar esses jornais 6 horas da tarde. Terrível, né? Só falam de violência, né? O que ele na verdade quer explorar? Ele quer explorar a raiva humana, né? Quer explorar... E foi o que o cara fez, né? O cara tentou ganhar audiência até ele perceber que realmente estava muito fora, que ia começar a estourar alguma coisa, né? Mas esse é um filme interessante porque você tem um grande vilão e você tem vários outros vilões, né? Perfeito. Você tem a mãe, você tem o chefe, você tem o apresentador, você tem o Thomas Wayne, né? Você tem... E agora que o Dani tá falando, e a Cíntia complementou aí, eu tava lembrando que a cena que ele fala do final, ele fala, eu lembrei de uma... Eu tô pensando nisso, pô, os caras manipularam legal, né? Eu tô gostando ainda mais desse filme. E a hora que ele fala de... que você tá dando risada? Eu lembrei de uma piada. E quando ele fala isso, a cena vai pra morte dos pais do Bruce. Eu pensei numa piada, aí mostra essa cena, aí ele volta. Mas você não entenderia. Será que ele tá falando isso pra quem tá assistindo? Tipo, eu assim, fala, eu coloquei isso aqui, você não vai entender se é de verdade ou não. Você não vai entender se faz sentido ou não, mas que se dane, eu não quero saber. Aí, me fiquei mais incomodado ainda agora, né? Porque assim, ele lembra, ele vai na cena e ele nem viu, né? É um pouco estranho, porque ele não viu isso. Mas ficaram sabendo que o Bruce Wayne, o Thomas Wayne morreu, né? Isso com certeza foi noticiado, né? E ele assim, pô, olha que piada. Eu comecei um negócio, possível meu pai, que foi o responsável primeiro por tudo isso, e agora ele se ferrou. E não adianta, você não vai entender, porque na minha cabeça isso aqui acabou, né? E pra quem tá assistindo que é fã do Batman, que achou isso ruim, que se dane você, né? Porque você não vai entender, né? Enfim, é mais louco ainda. Exatamente. Basicamente isso, né? Como a saúde mental, o transtorno mental é uma construção entre o biológico e o ambiente, né? Behaviorismo. Bom, então teria mais muita coisa, né, pra falar. A gente buscou explanar algumas questões que ficaram mais salientes pra gente, enfim. Sempre, como sempre, então, se vocês quiserem sugerir alguma coisa, se quiserem complementar um pouco essa análise que a gente fez, se quiserem nos escrever, se quiserem discordar, né, escreva pra gente, pode escrever pra gente no Instagram, fiquem à vontade pra se comunicar com a gente, dar sugestões, inclusive, nós já vamos pedir aqui, se tiverem filmes, séries que vocês gostariam que a gente fizesse esse tipo de análise, por favor, encaminhe pra gente. Esse é um formato que a gente vai fazer com alguma frequência. A gente começou com esse filme porque ele é ótimo. Sugiram aí pra gente, a gente faz outros. Então, vamos para a nossa sessão aqui de dicas, o nosso Fale-me Mais sobre isso. Fale-me mais sobre isso. Eu acredito que a grande dica é assista o filme do Coringa, se você ainda não assistiu, algumas vezes, talvez, pra ir digerindo. Bom, a minha dica, eu acho, hashtag fica a dica, eu acho é o livro do Francisco, né? Do Francisco Assunção Júnior. Quem nunca leu o livro do Francisco Assunção Júnior, O Asilo Arkham e a Psicopatologia dos Vilões de Gotham City. Esse livro é sensacional, tanto para você compreender, eu acho, alguns conceitos de psicopatologia ali de uma maneira mais leve, como para você, é super divertido de você, quem gosta
gosta de Batman, né, também vai se divertir com esse livro. Então é um livro muito eclético. E quer saber o que eu achei mais legal desse livro? Até, gente, quando eu comecei o livro, o primeiro capítulo dele, ele é um capítulo que fala sobre o modelo de saúde mental. Aí eu li aquele capítulo e falei, meu Deus, eu já li tanto sobre esse negócio na minha vida, eu não vou ler esse capítulo agora. Eu vou ler os personagens direto. Já fui no Coringa, já fui tem vários, do próprio Batman, tem duas caras, né, esquizofrenia, assim vai, né. Fui lendo os capítulos e tal, né. O último capítulo que eu fui ler foi o primeiro capítulo. E, cara, eu vou te falar que foi o que eu mais gostei. Porque ele faz uma analogia entre o Asilo Arkham e o modelo de saúde mental que a gente vive. Modelo institucional, né? Exatamente. Né? Mas é sensacional o capítulo lá. Porque, de novo, ele traz a informação, aquela que eu falei, a gente às vezes tá meio careca de ler, mas ele traz aquela informação de uma maneira tão acessível, tão prática e tão criativa. Pra quem gosta do Batman e gosta de saúde mental, cara, é uma leitura imprescindível. Leiam, porque vocês vão gostar demais. O meu, na verdade, eu tenho dois, posso dar duas dicas, então? Opa. Tá bom? O primeiro é o Bacurau, assim, é um filme brasileiro, do Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Eu acho que se a gente quer interpretar um pouco a violência, né, como uma implosão social, né, produzida por injustiças, ele é um filme que traz muito isso. Ele faz uma leitura incrível em vários níveis, assim. Ele faz uma crítica social sobre pessoas que se consideram mais importantes do que outras, mesmo dentro do Brasil. Acho que ele faz uma leitura, ele tem pelo menos uma das frases mais maravilhosas que existem, né? Tipo, mas eu não vou dar dica, vocês vão ver no filme. Porque assim, se eu der, vai dar muito spoiler, né? Então, é um momento muito importante ali, então eu não posso falar. Mas assistam e depois, se vocês quiserem, me escrevam e a gente conversa sobre ele. Eu adoro Bacurau. E o outro é uma série que eu falei aqui, o Mindhunter, que é uma série do Netflix, tá? Eu acho que ele faz uma leitura, sobre o início dos profilers, né? Que é esse pessoal do FBI que faz uma leitura psicológica, traz uma leitura do perfil psicológico de serial killers, né? E criam isso, na verdade, um quadro estatístico, né? Então, alguns serial killers têm essa tendência de acordo com as suas, com o que eles fazem, né? Com as ações. É basicamente então, o nascimento dessa área, né? Exatamente, né? Ali na década de 70. Então, se vocês quiserem também ler, de repente, né, o Joker a partir de outras informações, vocês podem assistir o Mindhunter e assistir o Joker para vocês pegarem essa capacidade aí de fazer uma leitura de perfil.